Comendo a tapioquinha aqui da filha dele, Dadá. Aqui na Messejana. Ei, Tijão, posso colocar um vídeo do seu na internet, né? Vou pegar a gente aqui. Tijão aqui é dormir, não tem frescura não. Porque tem gente que é um mimimi, Dark. Né? Não me bote na internet, não. Hã? Rapaz, mas o Tijão tá novo, viu? O que é que o senhor tá tomando, Tijão? O que, Tijão? O que é que o senhor tá tomando? Não pode falar isso não, Tijão. Comendo a tapioquinha aqui da filha dele, Dadá. Aqui na Messejana. Ei, Tijão, posso colocar um vídeo do seu na internet, né? Vou pegar a gente aqui. Tijão aqui é dormir, não tem frescura não. Porque tem gente que é um mimimi, Dark. Né? Não me bote na internet, não. Hã? Rapaz, mas o Tijão tá novo, viu? O que é que o senhor tá tomando, Tijão? O que, Tijão? O que é que o senhor tá tomando? Não pode falar isso não, Tijão.